Olá, tios e tia, meninos e meninas da Nação Kids. Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Kenny e estou passando aqui para deixar mais uma sugestão de historinha bíblica para você. Uma história muito legal e muito interessante que vai edificar muito as suas crianças, que é a história de Naamã. Naamã e a sua cura. Olha só que interessante, está lá em 2 Reis, capítulo 5. É uma história muito interessante, muito legal, fala da cura de um homem muito poderoso e com certeza você vai gostar de contar essa história porque ela é muito boa de contar, muito fácil, muito legal de contar, né? Como eu já fiz o meu planejamento, tá aqui, né? Que é a lição, o texto base, o versículo para memorizar, o objetivo da lição, né? Nós temos que ter a aplicação da lição, a conclusão e as atividades e a sugestão de recursos estão todos aqui nessa apostila que eu te dou de sugestão. Se você estiver procurando aí um material, esse é ótimo, porque já está tudo explicadinho como você deve dar a sua aulinha, ok? Então, a minha sugestão hoje que eu vou usar é uma coisa muito simples. Às vezes a gente fica tão preocupado de ir para a salinha, o que eu vou levar, o que eu vou contar. Eu não tenho muito dinheiro para poder fazer um material. Então, você pode usar a sua criatividade. Esse bonequinho aqui foi feito de desodorante. Desodorante Rolon. Não ficou lá essas coisas de bonitinho, mas com certeza as crianças vão amar, né? Elas vão gostar, a criança gosta. Esse bonequinho aqui foi feito de EVA. Esse aqui é o Eliseuzinho. Eliseu, o profeta. Você pode fazer de EVA também. Você pode fazer, esse EVA você pode tirar um molde, né, da internet, se você quiser. Se você não sabe desenhar, você pode usar a cartolina, olha, imprimir, você recorta e faça o seu Naamãzinho. Mas não pode deixar de fazer, né? Tem que fazer alguma coisa. Esse daqui também é de cartolina, olha só. Aí de um lado a gente deixa ele limpinho e do outro lado a gente põe as manchinhas para simbolizar que ele está doentinho, né? E também faça o rio, onde ele vai mergulhar. O rio pode ser uma placa simples dessa. Às vezes a gente fica tão preocupado, eu não vou conseguir contar a história. Mas isso simboliza o rio, né? E o importante é a gente ver a lição na visão da criança, na visão dos meninos. Então, essas são as minhas dicas e é super simples, mas o principal que você deve insistir em fazer é aprender a lição da forma correta. Aprenda a lição, aprenda onde está escrito, aprenda tudo sobre aquele tema, que com certeza vai facilitar para você a contação da história. Muitas vezes você não vai nem precisar de uma gravura, porque você já está sabendo tanto a lição que vai prender a atenção das crianças a você, certinho? Vamos lá? No momentinho da nossa história? Ok. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para contar uma história muito, mas muito interessante sobre este homem. Este homem, gente, se chama Naamã. Naamã, isso, Naamã. Ele era um oficial, um homem muito influente, sabe? Ele era um homem influente naquele lugar, na sociedade. Ele conhecia os reis, ele conhecia todo mundo da alta sociedade. Então, ele era um homem muito influente, muito rico. Ele tinha servos, ele tinha servas. Era um homem muito poderoso, né? Mas aconteceu uma coisa muito ruim com ele.
muito triste. Sabe o que aconteceu? Naamã ficou doente. Ai, que horrível. É ruim, não é? Ficar doente. Vocês já ficaram doentes alguma vez? E gripado, e doente com febre, e resfriada, gente, o corpo dói tudo, né? Você tem que parar na cama e fica deitado. Ainda bem que tem o papai, tem a mamãe, né? Que pode dar o remedinho, o chazinho, né? Às vezes a gente não gosta muito do remédio, mas tem que tomar, né? Porque tem que ficar bom, tem que sarar logo, né? Para ir brincar. Mas esse homem, deixa eu contar para você, não era qualquer remédio, não era qualquer chazinho que sarava, que fazia ele melhorar, não. Ele estava muito doente mesmo. Sabe qual era a doença dele? Ele tinha umas manchinhas, olha só, umas manchinhas na pele. E essas manchinhas tinham um nome. Lá naquela época era lepra. Isso mesmo. E o que era lepra? Lepra era uma doença incurável e era uma doença contagiosa. As pessoas tinham que ficar longe, bem longe, num arraial, sabe? Num lugar muito longe da cidade, porque não podia ter contato com as pessoas. E esse homem, esse oficial, ele andava todo vestidinho, olha, de mangas compridas, de roupas compridas, para que ninguém visse que ele estava leproso, que ele estava doente, não é? E aí aconteceu que ele estava sofrendo muito, muito mesmo. Mas a sua esposa tinha uma menina escrava, tinha uma serva. E esta serva ficou vendo lá o seu patrão, o seu dono, né? Que ele era chefe dela. E ficou olhando e viu que ele estava sofrendo tanto e falou para a mulher que ela trabalhava, né? Que ela era serva e disse, a esposa de Naamã disse sim, olha, eu conheço um homem que ele é um homem de Deus e eu tenho certeza que se o Senhor Naamã procurar este homem, ele vai ser curado dessa lepra. E a mulher ficou super interessada e disse, onde, por favor, me fala onde mora esse homem, quem é ele? Aí ela disse, esse homem chama-se Eliseu, ele é um profeta muito abençoado. Olha só que interessante, essa menina era do povo de Israel, ela tinha vindo como escrava, tinha ido parar na casa de Naamã, olha só, que maravilha, que sorte, né, que ele teve. Mas era Deus já cuidando de Naamã, não é? Então, ela disse, vai lá e chama. E essa menininha foi lá e chamou esse homem chamado Eliseu, que era profeta naquela região. Era um profeta muito abençoado, muito de Deus. Este era Eliseu. Todos foram lá, os servos do Naamã foi lá e levou presentes e levou tanta coisa, sabe? Para que Eliseu fosse rápido, mas Eliseu foi orar primeiro, né? E foi pensar, até que ele falou assim, não, tudo bem, eu vou até Naamã. Chegando lá, Naamã, né, todo sisudo, que Naamã, ele era um homem poderoso e ele contou para ele toda a história, tudo o que estava acontecendo com ele. E o profeta disse o seguinte, olha, você vai fazer uma coisa, você vai lá naquele rio Jordão e vai se banhar no rio
e vai dar 7 mergulhos naquele rio. Meu Deus do céu, sabe o que Naamã disse? De forma alguma que eu vou mergulhar naquele rio sujo, todo poluído. Deus me livre, não faço isso de forma alguma. E ele disse, então tá bom, se você não quiser, você vai continuar doente. Aí Naamã pensou, mas o que eu devo fazer? Não tinha mais saída para ele, né? A solução era obedecer, né? Ele tinha que obedecer. Querendo ou não, ele tinha que obedecer. E aí, ele falou, tudo bem, eu vou no Rio Jordão e eu vou mergulhar no Rio Jordão. Vamos ver o que acontece. E ele foi, tirou suas roupas, ficou lá com a sua roupinha de baixo, né? E aí foi para o rio. Chegando lá no rio, ele mergulhou uma vez e nada de acontecer. E mergulhou outra vez e nada. E mergulhou pela 3ª vez e nada de ficar curado. E mergulhou pela 4ª vez, e pela 5ª vez, e pela 6ª vez e nada. Não aconteceu nada. Ele já tinha perdido as esperanças, mas ele obedeceu. Vamos de novo, vamos à 7ª. E ele foi, mergulhou. Quando ele levantou, ele estava livre. Olha só, que maravilha, crianças. Olha que tremendo, porque ele obedeceu e ele recebeu a cura. E ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele falou para Eliseu que o Deus de Eliseu era um Deus tremendo, era um Deus grande, era um Deus poderoso. E a período ele começou a adorar o Deus de Eliseu. Que história maravilhosa, não é mesmo? Então, valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena. Por isso que o versículo de hoje nós vamos aprender: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, que está lá em Colossenses 3:20, porque quando nós obedecemos, nós somos muito mais abençoados. Quando nós obedecemos, olha, acontece o que aconteceu com Naamã. Ele obedeceu o profeta e ele foi abençoado. Amém? Espero que essa história tenha te edificado. Fiquem com Deus e passe adiante, hein? Aprenda essa história e passe, conte para alguém que está precisando de ouvir essa história.